Alô, gente, chegando o nosso Caxias Business, hoje para celebrarmos os 40 anos da Fedrice Seguros. E estamos recebendo aqui o Guilherme Fedrice, que é sócio e diretor comercial e de marketing dessa querida empresa aqui de Caxias do Sul, celebrando aí suas 4 décadas de trabalho. Primeiramente, parabéns para a Fedrice, para toda a família de vocês e que, assim como tantas outras, né, investe na nossa cidade, investe com muito trabalho, muito suor, mas também a gente vê a dedicação e os resultados. Parabéns, Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigado, Portela, obrigado pelo convite, obrigado, X-Play, é um orgulho enorme. Esse trabalho de vocês é muito bonito, está divulgando a cidade, o trabalho da cidade, o empreendedorismo da cidade. E para nós é muito gratificante ter chegado aos 40 anos de história. É uma história que nasceu lá atrás de uma necessidade. Na época, meu pai trabalhava no grupo Calil Sebe, um grupo muito forte em Caxias, gerenciava a rede de lojas e precisou, na realidade, recebeu a demanda de administrar os seguros das empresas. Na época eram mais de 4 fábricas, 50 lojas, se não me falha a memória, 6 hotéis, era um grupo com em torno de 5, 6 mil funcionários. Estou te falando de mais de 40 anos atrás. Começou a administrar os seguros da empresa e nela viu uma oportunidade para então começar a corretora de seguros. E hoje a gente está aí completando 40 anos. Que bacana, que história bacana. E conta para nós um pouquinho mais dessa história. Como que foi a trajetória até hoje? Como que foi a evolução também de mercado, da própria Fedrice para atender aí não só o primeiro cliente, o cliente número 1, mas depois tantos outros que vieram? Pois então, Portela, há 40 anos atrás, quando a gente falava em seguro, a gente falava de seguro empresarial. Era o único produto que se trabalhava, era o seguro empresarial. E as únicas empresas que faziam eram grandes grupos. Então, grupos de malharia, grupos de combustível, grupos de transporte, né? Tinham lá seus galpões, seus armazéns. Era importante porque era um patrimônio muito alto. Nós estamos falando de 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões na época. Então não podiam sobreviver sem um seguro. Se eventualmente incendiassem, e a cobertura principal era o incêndio, cobertura básica, eles tinham a reconstrução do seu patrimônio para poder continuar tocando a vida. Muitos anos depois, se começou o seguro residencial, por uma necessidade, e depois o seguro de caminhão. Então, esses foram talvez os primeiros produtos. Carro-chefe, vamos dizer. Carro-chefe. Primeiro o empresarial, seguro de residência e depois o seguro de caminhão. E muitos anos depois, daí sim veio o seguro de automóvel. Certo. Na época não existia necessidade de se contratar, pois não tinham uma frota muito grande no Brasil. O roubo era muito baixo, né? Era um país muito seguro. Mas com os problemas com o crescimento, houve a necessidade, então, de começar a se fazer o seguro de automóvel, que virou o carro-chefe da corretora e foi durante muitos anos. E talvez no Brasil ainda seja o carro-chefe de seguro. Eu acho que há 3 ou 4 anos atrás a gente chegou a ultrapassar o volume de prêmio arrecadado com o seguro de vida, ultrapassou o de automóvel, mas foi a primeira vez na história. Poxa. Hoje, se tu comparar com países da Europa, Estados Unidos, é muito mais comum a contratação de seguro de vida. No Brasil ainda é mais comum o seguro de automóvel. E depois, com a evolução do mercado, desenvolvimento, vieram vários outros produtos. Hoje a gente fala em seguro de responsabilidade civil, por exemplo, que hoje está em alta. A gente erra, a pessoa tende a errar e ela se protege com o seguro de responsabilidade civil. E aí até te cito talvez o exemplo do seguro de RC médico, responsabilidade civil médico. Se porventura o médico causar uma lesão a um paciente, ele vai ter uma cobertura para indenizar esse paciente. Então a gente está sujeito ao erro. Sim, o ser humano está sujeito ao erro. A gente tem hoje seguros de risco de engenharia, seguro de obra, desde uma pequena reforma até uma grande construção. A gente tem seguro garantia contratual para, se porventura uma das partes falhar no contrato, a companhia poder ressarcir a outra parte. Então, hoje a gente tem uma gama seguro viagem, que é muito comum, a gente costuma viajar, tem um problema de saúde no exterior, e muitas vezes até dentro do Brasil, quando a gente tem um plano de saúde local e a gente vai para São Paulo, Rio, a gente pode contratar o seguro viagem. Então, hoje a gama de produtos, eu diria que a gente tem mais de 60 produtos no mercado disponível para contratação. Que bacana. E dentro dessa trajetória, né, tu citou alguns desafios, mas hoje qual que é o principal desafio desse mercado? Porque é constante essa mudança, né? A gente percebe aí que, poxa, que interessante esse dado que tu trouxe do veículo ainda ser
o número um e o de vida, que é estranho, né? Porque a vida valeria muito mais do que um veículo, que um bem material. Mas qual que é o principal desafio desse mercado de seguros hoje? Eu acho, Portela, que a gente se fala hoje muito em inovação, muito em tecnologia. Eu acho que o desafio maior é a gente poder usar a tecnologia sem perder a humanização. Porque eu vejo grandes empresas usaram muito da tecnologia, mas acabaram deixando de lado as pessoas, o cuidado com as pessoas. Eu acho que pecaram nesse sentido. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas a gente não pode deixar de ter um processo humanizado. A gente lida com pessoas e tudo é sobre pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa equipe, a forma com que a gente trata eles, se eles estão num ambiente gostoso de se trabalhar. A mesma coisa com o cliente. Quando o cliente nos demanda, a gente tem que estar à disposição, tem que estar disponível, tem que poder ajudar, né? Tem que se disponibilizar para ajudar. E a gente fala do seguro. O seguro, geralmente, tu usa num momento difícil, momento de dificuldade. Então, a gente tem que cuidar com muito carinho esse cliente. A gente pode usar da tecnologia? Pode e deve, mas a gente não pode perder esse lado humanizado. A gente não pode perder o contato com as pessoas. A gente tem que ter o olho no olho, a gente tem que ter o aperto de mão. Vamos citar o exemplo que a gente está vivendo no estado hoje, um momento de calamidade, um momento muito, muito difícil. Às vezes um abraço, um sorriso faz toda a diferença. Então a gente não pode perder esse lado humanitário do negócio. Entendido. Não, que bacana essa visão, que é importantíssimo. A gente tem que trazer comodidade, como todos os tempos trazem, né? As evoluções. Mas esse contato humano, até hoje, a gente não conseguiu inventar e acredito que a gente não vai conseguir trazer nada igual, né? Como o contato humano. Uma outra questão que é interessante, né? Que é em relação ao diferencial da Fedrice. O que vocês priorizam como diferencial de mercado na comparação com os demais players? Tem tudo a ver com o que eu estava te falando. Eu acho que é esse atendimento humanizado. Hoje as seguradoras disponibilizam um canal 24 horas. Muitas vezes o corretor ele dá esse contato para o cliente e na dificuldade o cliente liga para essa central 24 horas. A Fedrice tem o atendimento 24 horas próprio dela, que fica com funcionários dela, com colaboradores dela. Então a gente está à disposição 24 horas por dia. Além disso, a gente tem toda uma estrutura. Nós temos hoje a nossa operação muito segmentada. Então, nós temos equipe que atende seguros de riscos patrimoniais, a área de benefício, vida, odonto, benefícios em geral, auxílio funeral, assistência funeral. A gente tem o nosso varejo, nosso departamento de varejo, e a gente capacita a nossa equipe em cada um dos segmentos para atender muito bem o nosso cliente. O contrato de seguro ele tem muitos pormenores, ele tem aquelas letrinhas miúdas, as condições gerais, que muitas vezes se tu não lê, não está bem orientado, tu vende, tu não entrega, na hora da entrega tu não faz a entrega correta. Então a gente tem esse cuidado, a gente analisa muito bem o contrato, a gente leva a solução para o cliente que ele precisa, não é a que a gente quer. A gente, obviamente que a gente expõe todas as possibilidades de contratação, mas a gente estuda muito bem o cliente antes de propor a contratação de uma pólice para ele. Acho que essa é a nossa diferença, a gente ter esse cuidado com o nosso cliente. A gente faz o processo de sinistro, que é um momento difícil do seguro, é um momento que o cliente precisa, do início ao fim. A gente abre o processo na companhia, a gente acompanha o processo junto à seguradora e vai mantendo o cliente informado full time, o tempo todo, porque eu acho que a gente se propõe a entregar esse serviço de qualidade, a excelência na qualidade, com uma equipe capacitada. Que bacana, que bacana. É um ano de celebração, 2 de maio, aí, os 40 anos, né, que começam aí a ser celebrados também. E há também uma meta bem interessante, um objetivo aí de crescimento de 25% nesse ano. Nos conta um pouquinho sobre essa meta aí. É um desafio, Portela, é um desafio, mas é um número que a gente estuda muito bem antes de definir. Claro. Porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente impõe uma meta para a nossa equipe. Eu acho que a gente tem que decidir junto com a equipe qual vai ser a meta. A gente tem que escutar a nossa equipe. Claro. Falo hoje que as companhias elas crescem em torno de 8% a 10% ao ano, as companhias seguradoras, né?
E para nós, corretores, é um desafio estar chegando nesse número de 25. Mas de que forma a gente chega nesse número de 25? Primeiro, capacitando a equipe, conforme eu te comentava, né, tendo essa preocupação com o nosso cliente. E depois, através de algumas estratégias comerciais. Por exemplo, há 2 anos atrás, nós franqueamos a corretora. Então, hoje nós temos sedes de franquias espalhadas pelo Brasil. Já atendemos em torno de 6 ou 7 estados no Brasil. Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo. Temos algumas franquias aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, também foi uma forma que a gente encontrou para crescer. É a gente compartilhar o nosso conhecimento, o nosso expertise. Para mim, é muito difícil estar presente em todos os estados do Brasil. Mas compartilhando esse conhecimento, compartilhando a nossa metodologia de trabalho e dando suporte para o nosso franqueado, a gente consegue atender fora do Brasil. Então, essa foi uma das estratégias que a gente adotou. Está dando certo, a gente está caminhando devagarinho, porque a gente ainda está conhecendo o processo de franquias, né? De franqueadoras. É um desafio, mas é uma das formas para expandir. Uma outra forma, uma outra estratégia que a gente adotou já há muitos anos é de compra de corretoras. Então, a gente analisa também, já fizemos algumas operações de compra, né, durante essa história dos 40 anos. Recentemente fizemos, o ano passado, a compra da Select Seg em Nova Prata, também uma corretora de pequeno porte, mas sempre analisando os valores dessas corretoras e entendendo o motivo de elas estarem vendendo a operação. Muitas por falta de sucessão, muitas com o objetivo de crescimento, e aí a gente oportuniza para esses parceiros o crescimento, levando mais produtos, levando capacitação, levando equipe para atender. Então, a gente tem algumas estratégias bem definidas para que a gente consiga atingir esse número aí. E uma curiosidade, né? Você falou das franquias. Como que é selecionado um franqueado? Né? Porque a compra você já nos explicou como funciona. Mas esse processo de franquia? Esse filtro ele tem que ser muito bem feito, Portela. Porque se os donos dessa empresa, enfim, a equipe dessa empresa que está sendo vendida, não tiver valores parecidos com o da Fedrice, a gente já pula fora, a gente já não analisa. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar no mercado a reputação dessas corretoras, dessas pessoas, vamos falar sempre em pessoas. São pessoas de valores fortes, parecidos com o da Fedrice, do cuidado, do carinho com o cliente, da seriedade, da honestidade, correteza. São. Perfeito. Esse é o primeiro passo de tudo. Daí a gente passa a fazer uma análise financeira, olhar números e dar o próximo passo. Mas o essencial, o primeiro filtro, são os valores das pessoas que estão à frente dessas empresas. E como é que vocês estão olhando para o futuro nessa questão de mercado em expansão e trazendo essa escala por meio das franquias? Quais são os mercados-alvo que vocês estão olhando? Então, Portela, hoje a gente tem um mercado já muito maduro no Brasil, mas que tem um número, eu vou te trazer alguns números. Hoje, 6% do PIB brasileiro é proveniente de operações de seguro. Se a gente compara com Europa, com Estados Unidos, Japão, nós estamos falando em 10% a 12% do PIB, ou seja, o dobro. Então, a gente tem muito crescimento pela frente. Eu te trago alguns números de residências seguradas, são muito pequenos. Eu te trago o número da frota brasileira segurada hoje, também por conta do processo de pandemia que nós passamos, teve uma redução muito grande de contratação, mas hoje em torno de 28% da frota brasileira é segurada. Quanta oportunidade tem aí para a gente oferecer? Quanta empresa pequena, empresas grandes geralmente são estruturadas, têm a apólice de seguro, mas empresas pequenas, aquele comerciante que está começando o seu negócio, que investiu lá 50 mil, 100 mil reais, às vezes 20 mil, se ele tiver um evento, um dano elétrico, um incêndio, um vendaval, que venha destruir o bem dele, como é que ele vai se recolocar no mercado? Então, esse pequeno comerciante não tem apólice. A pequena indústria, né, a pessoa que presta serviço, um profissional liberal que está começando o seu negócio. Então, tem muita oportunidade no Brasil. Tem muita oportunidade para ser explorada no Brasil. Então, a gente vê isso como sendo muito bom. A gente tem muitas chances de crescer. E a gente vem trazendo muitos produtos de fora, a gente vem estudando muitos produtos e adaptando para o mercado brasileiro. Então, tem muita oportunidade no mercado brasileiro. Essa é uma outra curiosidade, né? Porque junto com essa expansão, há também os ajustes dos processos,
as melhorias deles, né? Como que funciona também isso? A gente está falando num programa que fala de negócio, né? E com certeza muitas pessoas estão ouvindo a história agora da Fedrice Seguros e querem se inspirar. Tem algum segredo para isso? Qual que é a mágica para fazer isso crescer, esse bolo crescer e ele não transbordar para fora? Se a gente falar em produto, Portela, eu acho que esse é o trabalho das seguradoras. As seguradoras analisam os produtos que tem disponível no mercado e acaba trazendo para a gente. Mas acho que o corretor tem um papel fundamental, que é estar alimentando a seguradora de informações com relação a esse produto que ela disponibilizou. Então, muitas vezes a gente tem um evento onde não tem cobertura, porque na pólice diz lá que naquela... Mas é um evento que acontece com frequência. Então, a gente leva para a seguradora a sugestão de a gente estar melhorando esse produto. Quem sabe a gente não implementa essa cobertura, que é uma cobertura que está sendo demandada do mercado. Vou te citar o exemplo do seguro de automóvel. Vamos falar de 8, 10 anos atrás, não existia aquela cobertura de quebra de vidros do veículo. Não existia quebra de farol, lanterna, retrovisor do veículo. Por quê? Porque tu tinha uma franquia do automóvel, que muitas vezes, hoje eu trago o exemplo, hoje a franquia de um veículo popular em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, e o vidro, para reposição, custava R$ 1.000, R$ 1.500, hoje custa R$ 1.000, R$ 1.500, máximo R$ 2.000. Não atinge a franquia, tu não tem como usar o seguro. Só que aconteceu, a frota brasileira cresceu demais, o fluxo nas estradas cresceu demais. Então, esses danos a vidros começaram a acontecer com mais frequência. Então, as companhias implementaram a cobertura de quebra de vidro, farol, lanterna, retrovisor, onde tu paga uma franquia muito menor, específica da peça, e tu permite ao segurado trocar a peça sem pagar a franquia do seguro, sem perda de bônus de renovação, sem prejuízo na hora de renovar o seguro. Então, eles disponibilizam os produtos para a gente e a gente vai alimentando eles com informação, se a gente tem que ajustar aqui, ajustar ali. E o bom, a parte mais interessante é que a gente traz dos clientes, dos usuários, que é quem está, de fato, experimentando e dizendo, olha, isso aqui não funciona, isso aqui funciona, tem essa cobertura, mas ela não me atendeu por tal e tal motivo. Então, a gente leva para as companhias e as companhias vão fazendo os ajustes para que a gente consiga atender a população. Tem uma pergunta recorrente, que é a questão da pandemia. Como que a Fedrice também se viabilizou com aquele momento que foi um momento, né, de uma tragédia global, né, com uma escala global? Como que foi aquele momento para vocês? Primeiro momento foi de susto, Portela. A gente não sabia como o mercado ia se portar, se os clientes iam continuar contratando seguro, demandando o nosso serviço. Mas o brasileiro ainda graças a Deus, é um povo consciente. Então, ele não deixou de renovar o seguro. O que a gente fez? Por conta da redução da remuneração, do poder aquisitivo da população, o que a gente passou a fazer? Vamos pegar o seguro que custava 1.000, por exemplo, e vamos sugerir a redução de algumas coberturas que não sejam tão importantes assim, para a gente tentar reduzir o custo e viabilizar a contratação para o nosso segurado. Então, essa foi uma das primeiras coisas que nós fizemos. Vamos entender a necessidade de cada cliente. Se ele está passando por dificuldade financeira, vamos viabilizar a contratação para ele. De que forma a gente pode fazer isso? Então, perdendo o cliente, né? Exatamente. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, e me orgulha muito, é que as companhias, mesmo tendo uma cláusula contratual que não indeniza a pandemia, ela se sensibilizou e ela indenizou todas as vidas perdidas durante o Covid. Isso para nós foi um momento nos trouxe uma felicidade muito grande, porque nós indenizamos muitas famílias. Tu não tem como repor uma vida, mas tu pode ajudar, seja na parte financeira, seja na parte de solidariedade. Então, as seguradoras indenizaram muitas vidas, tiveram um prejuízo muito grande, sim, tiveram, porque o contrato, quando foi montado, não foi prevendo essa situação. Sim. E eles indenizaram. Todas as companhias indenizaram por Covid. Então, isso foi assim, muito bacana por parte das companhias, por parte da gente que pôde auxiliar os clientes, indenizar essas vidas. Então, foi muito difícil. A gente passou. Eu acho que é um momento que ficou no passado, nos ensinou muita coisa.
O contato remoto, por exemplo, evoluiu de certa forma que hoje a gente fala com pessoas que moram no exterior em tempo real, a qualquer momento. Isso foi muito bacana. Foi muito bacana. Então, nos afastou e pela questão do afastamento nos obrigou a evoluir em outros sentidos. Então, hoje a gente, às vezes, não precisa fazer um deslocamento para visitar um cliente quando a gente pode fazer à distância. Não que a gente tenha que fazer sempre à distância. Eu acho que não, como eu falava antes, a gente tem que estar do lado dele. Eu acho que o contato, pessoalmente, é importante. Mas, às vezes, a gente não tem o tempo de se deslocar. Sim. Então, a gente faz remoto, faz por uma videoconferência. Isso trouxe muita qualidade de vida também para as pessoas. Sim. Cito o exemplo de São Paulo, pessoas que passam 2 horas no trânsito, 3 horas no trânsito todo dia, hoje estão podendo trabalhar em casa, sem perder esse tempo precioso, muitas vezes dedicando esse tempo para a família e tendo uma qualidade de vida melhor, conseguindo viver mais tempo e melhor. E nesse caso deu um resultado, porque eu estava dando uma olhada nos números, 92% é a taxa de retenção da empresa. Esse é um número que nos orgulha muito. 92% é a nossa taxa de renovação. É um trabalho muito difícil para tu chegar num número desse. A gente, durante a pandemia, caiu um pouquinho, mas depois a gente voltou a crescer e atingir esse número. Poucas empresas têm esse número, né, Portela? Retenção de 92%. Eu acredito que nesse mercado de seguros tem muito o famoso rouba-monte. Muito. E se manter com um número elevado assim, é um case de sucesso, com certeza. Isso nos dá mostra a nossa solidez. Se 92% dos clientes estão renovando as apólices com a gente, é porque a gente está fazendo o nosso dever de casa, está fazendo o trabalho bem feito. Então é um número que orgulha demais a gente. E quais são as estratégias por trás dessa retenção? De novo, é o que eu te comentava antes. É a capacitação da equipe, é a questão da humanização, é o carinho, é o cuidado com o nosso cliente, que é um dos nossos pilares aí. Que bacana. Tem essa questão também da expansão internacional, e a gente sabe que cada país é uma cultura. Como que funciona isso também, Guilherme? Conta pra gente. Então, Portela, a gente ainda não tem esse desafio, né, de estar expandindo internacionalmente. Muito embora a gente trabalhe com várias companhias multinacionais. Claro. Hoje nós temos poucas companhias nacionais que nos orgulham, como exemplo da Bradesco Seguros, da Porto Seguro, que são companhias, hoje as 2 maiores companhias brasileiras, na realidade no mercado nacional, e são brasileiras. Mas a gente já opera com muitas companhias multinacionais. Então a gente tem muitas vezes viagens de treinamento e capacitação no exterior. A gente ainda não opera lá, mas a gente tem essa aprendizagem, esse treinamento que a gente muitas vezes vai, principalmente para os Estados Unidos ou Europa, que são onde tem a nossa referência, para trazer novidades de lá para cá. Então a gente ainda não está operando no exterior. Amanhã ou depois a gente talvez esteja lá também, mas a gente está trazendo muita coisa de lá. Que bacana, porque é necessário olhar, né, o que está acontecendo ao redor, a experiência principalmente do cliente, que o cliente é o centro de tudo. Né? Se a gente não olha para o cliente, a gente não vai ter o resultado, né? Nenhuma das corporações vai conseguir. Então, é interessante, porque quando a gente vê as expansões, ou até mesmo esse network que acontece internacional, obviamente a gente vai adaptar com a nossa cultura, com a nossa linguagem, mas é um grande desafio também entender, né? Porque algumas demandas são muito características regionais dos clientes, né? Como você falou, até dentro do próprio Brasil tem algumas diferenças, né? Mas prevendo essa questão de futuro e dessas adaptações necessárias, né, que são inerentes a todos os negócios, né? Como que vocês projetam os próximos 40 anos da Fedrice Seguros? É um desafio muito grande, Portela. Mas eu acho que a gente está estruturado, está trabalhando para isso, a gente vem contratando. Como eu te falei, a gente procura sempre capacitar a equipe, a gente procura entender os produtos que a gente está oferecendo, para, nas entrelinhas, saber exatamente o que a gente está se propondo a entregar para o cliente, para que na hora do sinistro ele não tenha nenhuma surpresa. Eu acho que a gente tem que estar ligado no que tem de produto no mercado,
no que os outros mercados estão oferecendo. Hoje, vamos falar das companhias que a gente opera. Sompo, Chubb, Tokio Marine, HDI, todas elas são companhias multinacionais e que operam no mundo inteiro. Então, elas estão ligadas e estão analisando tudo o que acontece em todo mundo e trazendo novidades para a gente. Mas não adianta só disponibilizar o produto. A gente tem que conhecer, tem que estudar, tem que estar apto para vender o produto. Correto. E muitas vezes alguns corretores não se especializam e acabam deixando lacunas e deixando prejuízo para os seus clientes. Então, a gente faz questão de estudar muito bem, ir a fundo, analisar o contrato, depois levar a solução. Às vezes o cliente tem problemas que ele acha que não tem solução e a gente vem e traz uma solução. E aí dá aquela, interessante, isso pode me servir. Vou te dar um exemplo. Hoje, grandes empresas contratam empresários e o empresário também está sujeito ao erro. Sim. A pessoa, vendeu a sua operação, está disponível no mercado, a grande empresa vem e contrata. Né? A responsabilidade civil que esse empresário tem, que essa pessoa, que esse executivo tem, é muito grande. Se ele errar, ele pode causar um prejuízo gigante em muitos clientes no mercado todo, uma comunidade inteira. Né? Então, hoje existe um seguro que vai cobrir o erro desse executivo. Se porventura ele errar, a seguradora vem e ressarce o cliente. Então, a gente tem N produtos que estão chegando no Brasil aí, que são produtos bem interessantes de se contratar e que podem resolver o problema de uma determinada empresa. Que interessante, né? Porque não adianta, tudo é gestão, né? E que interessante que isso também está protegido ou pode ser protegido. Que interessante. Guilherme, nosso tempo infelizmente está terminando aqui, mas quero te agradecer novamente por ter batido esse papo conosco, contado um pouquinho mais aí desses 40 anos da Fedrice Seguros, né, que nos orgulha muito, né? Um abraço para o teu pai, um abraço para todos os fundadores. Eu acredito que realmente, né, lá com aquela desafio, né, sempre tem isso aqui na nossa região, sempre tem um desafio e sempre tem pessoas com coragem, né, com persistência e que realmente fazem a diferença. Então nos orgulha muito te receber aqui e receber a Fedrice Seguros nesses 40 anos. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Portela. Um prazer estar aqui contigo novamente. Estamos sempre à disposição. Quando a gente puder contribuir, nos chame, a gente faz questão de participar. E Caxias, como tu falou, é uma cidade pujante, empreendedora, tem muito a crescer. A essência do caxiense é essa, empreendedor. Então, acho que Caxias é uma cidade que nos orgulha bastante. E a Fedrice, principalmente, por estar aqui na Serra Gaúcha, em Caxias, rumo aos 80 anos agora. É isso aí. Forte abraço a você e a toda a família Fedrice aí, Fedrice Seguros, 40 anos. Agradecemos aí também a sua audiência. É muito bacana quando o Caxias Business recebe aqui na X-Play TV esses cases maravilhosos de sucesso, de empreendedorismo e que não param, né? A gente facilmente visualiza aí o futuro da Fedrice Seguros aí inovando no mercado e trazendo realmente algo especial para os clientes. Parabéns mais uma vez à Fedrice Seguros e nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje aqui na X-Play TV, mais uma vez agradecendo a sua audiência. Até a próxima!